fazer do chinelinho, nós vamos iniciar cortando a alça do chinelo. Bom, percebam que aqui eu já cortei e colei e ele não fica rente. Eu corto ele ao ponto de não sentir o relevo do pininho. Aqui, como exemplo, eu cortei e deixei em relevo. Se eu colar dessa forma, isso aqui começa a machucar o pé. Então, eu retiro, venho com a tesoura, corto o pininho. Então, aqui eu cortei bem rente o pininho. Encaixo novamente para ver se a haste do pininho ela não fica saliente. Percebam que ela está lá embaixo. Removo ele novamente. Venho com a cola instantânea. Na sola do pé, eu venho, passo a cola nessa extremidade aqui. E eu venho com o pino e colo. Pronto. Aguardo secar e vou fazer a mesma coisa no segundo pininho. E aqui estão colados os 3 pininhos com cola instantânea e quando eu passo o dedo aqui, eles estão lá embaixo, ó. Então, é uma maneira de garantir o conforto do uso. Se você quiser também, pode colar um tecido aqui em cima para dar um outro acabamento. Então, antes de passar o crochê em todo o chinelinho, eu sugiro colar o tecido primeiro, pode ser com cola branca, aguardar secar para depois perfurar com a agulha, como nós vamos fazer agora. Bom, nós vamos agora, com o auxílio de uma caneta, marcar a posição dos furos, a distância de um furinho para o outro. Então, eu sugiro o seguinte, meio centímetro daqui para cá e meio centímetro de uma distância de um furinho para o outro, tá? Então, eu vou marcando com a caneta para ter uma exatidão da distância que eu tenho que inserir a agulha. Então, aqui eu já marquei com os pontinhos dos locais onde eu devo inserir o agulhão. Bom, aqui eu estou utilizando um agulhão muito utilizado para trabalhos com papéis que vocês encontram facilmente em qualquer armarinho ou loja de artesanato. Para quem não tem muita força no braço, eu sugiro o uso dessa ferramenta antes de inserir a agulha, mas é possível também furar direto com agulha de crochê. Então, o furinho que eu vou fazer é em diagonal. Eu insiro o agulhão e saio lá na pontinha, ó, tá? Então, meio centímetro daqui para cima e meio centímetro daqui para cá. Retiro. Eu não vou passar todo o agulhão, senão ele estoura a borracha. Novamente, venho no próximo pontinho, passo o agulhão e retiro. E eu vou fazer esse trabalho na sola do chinelo todinha. Feito o furo ao longo da solinha do chinelo, eu vou utilizar um ane da mesma cor do fiozinho trama, tá? Então, aqui eu estou utilizando o verde bandeira. Então, aqui eu tenho a sola nessa parte interna, para que o acabamento fique escondido aqui. Se eu faço o acabamento ou início do caseado em crochê por fora, ele tende a aparecer um pouquinho, mas é só um detalhe, tá? Então, eu insiro aqui, passo a agulha, venho com o fiozinho ane e puxo. Feito isso, eu vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Agora eu insiro novamente a agulha, puxo o fiozinho lá de trás, trago ele para frente, insiro debaixo desse pontinho aqui que eu fiz os 2 nós e puxo. Bom, esse aqui é o ponto de partida. Agora é muito fácil, ó. Faço uma correntinha, vou no próximo pontinho, insiro a agulha, puxo, levo para cima e faço pontinho. Faço uma correntinha novamente. Vou no próximo pontinho do lado, insiro, puxo, levo lá para cima e faço um pontinho. Então, eu vou trabalhar toda a solinha dessa forma. Aqui eu finalizei todo o contorno na sola e para concluir essa etapa, eu venho, faço a última correntinha, insiro
dentro desse espaço, onde tem um Vzinho, puxo o fio, puxo novamente, e aí eu venho com a tesoura e corto. Pronto, então aqui eu tenho a sola finalizada e agora nós vamos fazer a parte superior, que é essa parte aqui com o fio trama. Com apenas um novelo você consegue fazer um parzinho, tá? Mas como eu quis colocar uma cor diferente, eu alternei o verde com o rosa. Esse fiozinho aqui eu posso esconder depois entre os pontos. Para fazer essa parte superior do chinelinho, eu estou utilizando o fio trama, mas você pode utilizar qualquer fio. Eu vou fazer o total de 9 pontos, porque eu acho que essa medida é o suficiente para ficar confortável e estável no pé. Para começar a parte superior do chinelinho, eu vou iniciar tecendo o nozinho do crochê e esse nozinho aqui não conta como correntinha. É a partir dele que eu vou fazer o total de 9 correntes. Feito as 9 correntinhas, eu vou tecer mais uma para iniciar o primeiro ponto baixo. Pulo uma correntinha de base e na terceira eu faço o segundo ponto baixo. E aí eu vou tecendo um pontinho baixo para cada correntinha. Então, nós vamos ter o total de 9 pontos baixos. Bom, aqui eu fiz o total de 9 pontos baixos, mas percebam que eu não finalizo esses dois últimos pontinhos, tá? Então, eu vou trabalhar com o crochê conduzido, para evitar que eu fique cortando e amarrando o fiozinho. Mas se você preferir, também pode cortar e amarrar. Então, eu dobro o fiozinho rosa, mais ou menos uns 7 centímetros, insiro lá no finalzinho, ó, e puxo. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu viro o trabalho e vou tecer um ponto baixo. Então, eu insiro dentro do mesmo pontinho, levando os fiozinhos juntos, e aqui eu faço o primeiro ponto baixo. E agora eu vou conduzindo o restante dos fios ao longo do trabalho. E eu vou tecer aqui carreiras em rosa. Feito o 9º ponto em rosa, faltando 2, antes de finalizar eu faço a troca de fios. Então eu puxo o fiozinho verde, viro o trabalho, puxo o fiozinho rosa lá para cima e vou dar continuidade tecendo com o fio verde. Para que o fiozinho não fique solto aqui, ó, eu posso puxar o fiozinho rosa e ajustar. Nós vamos trabalhar o total de 9 carreiras, sempre alternando as cores. Para finalizar, insiro o fiozinho verde no último ponto, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Esse fiozinho aqui eu posso esconder por trás, entre os pontos, tá? A mesma coisa serve para o fiozinho inicial. O fiozinho rosa eu também posso cortar. E aí, se você quiser reforçar o acabamento, você pode dar um pinguinho de cola instantânea nos fiozinhos que você for esconder. Bom, aqui nós temos então a parte superior e nós temos a medida de 9 centímetros por 12 centímetros. Lembrando que essa parte aqui, ela tem que ficar um pouquinho estreita no pé, tá? Então, se eu coloco o meu pé aqui no chinelinho, posiciono essa parte superior, ela tem que ficar um pouquinho apertada. Então, eu deixo sempre 2 dedinhos para esticar e fechar essa parte. Então, antes de colocar, eu coloco no pé para deixar ele mais justinho, tá? Aqui eu trabalhei carreiras na vertical. Poderia ter trabalhado dessa forma também, mas a chance de lacear é muito maior. Então, eu prefiro trabalhar em carreiras na vertical e depois fazer a emenda. A mesma emenda que eu vou fazer nessa lateral, você vai reproduzir do outro lado. Então, eu posiciono aqui no chinelinho, insiro pegando dentro do ponto V e insiro pegando no pontinho feito com trama. Passo o fiozinho e aqui eu vou dar 2 nós. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou fazer a união dessas duas partes com um ponto baixo.
Por isso que é importante que essa cordiane seja a mesma do trama ou semelhante, tá? Eu insiro novamente aqui dentro do pontinho V e aí eu puxo. Aqui eu vou fazer um pontinho. Insiro nesse intervalo entre um ponto V e no outro. Novamente, pego lá no pontinho do trama, puxo e faço ponto baixo. Insiro dentro do pontinho V, insiro lá no pontinho do trama, puxo e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer a união dessa forma. Caso você tenha dificuldade, pode utilizar auxílio de agulha, de tapeçaria e a linha Anne para costurar da forma que você acha mais ideal. Bom, aqui eu já emendei uma lateral para finalizar. Eu corto o fiozinho, arremato e agora é só esconder entre os pontinhos, tá? Do outro lado, em linha reta, eu vou posicionar e vou costurar da mesma forma. E aqui eu tenho chinelinhos prontos, feito com fio de malha, crochê, super fácil de fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo e não esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo que ajuda bastante o canal. Se for fazer sua peça, compartilhe em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Até a próxima!